sendo gravado, tá, pessoal? Outra coisa também que eu tenho do que alertar vocês. Os trabalhos entregues ano passado foi uma confusão. Muita gente colando do outro colega, muita gente recolhendo resposta e do outras pessoas enviando para mim em seu nome, tá? Teve situações que o próprio aluno copiou trabalho do outro colega, não teve nem a cara de pau, né? Só falando assim, de retirar o nome, enviou para mim como se fosse dele o trabalho com o nome de outra pessoa. Poxa, gente, terceiro ano do ensino médio. Vamos trabalhar sério, entendeu? Vamos trabalhar sério para poder vocês aí, ó, voar aí na, no, aí fora aí, dar a sua pincelada, né? O início do seu trajeto para a faculdade. É isso, gente? Então, nós temos do que estar atentos com isso, tá? Vamos lá, vamos fazer a nossa revisão relacionada com o primeiro bimestre do ano passado. Evidentemente que esta revisão é uma revisão básica, né? Não vai ser uma revisão a fundo, porque, basicamente, falar do primeiro bimestre em uma semana e duas aulas é muito pouco, né? Então, nós vamos aqui é, estabelecer os principais conteúdos, os conteúdos que vocês vão precisar mais, né, para a sua evolução aí educacional. Vamos lá? Então vamos falar sobre dispersão. Lembra da dispersão, galera? Então temos aí, ó, dispersão, tá? Então nós vamos agora trabalhar, vamos visualizar aqui sobre a dispersão. O que vem a ser uma dispersão? Então, basicamente, o texto, né, que eu vou mencionar para vocês, se vocês quiserem a teoria, né, para vocês colocarem no caderno de vocês, é necessário vocês fazerem uma busca ativa. Vocês podem acessar a internet, vocês podem pegar a apostila do ano passado, né, ou até mesmo o seu caderno do ano passado, tá? Para você determinar aí, para você visualizar aí o texto explicativo sobre dispersão. O que vem a ser uma dispersão? Uma dispersão são sistemas, quando eu falo sistemas, estou falando sobre qualquer coisa que você está submetendo a um certo estudo. Então, na química, se você pegar uma caneta dessa aqui e você falar, eu vou estudar, vou submeter uma análise desta caneta, isso para a gente é um sistema. Então, tudo que está ao nosso redor é um sistema. Então, o sistema é tudo aquilo que é submetido a um certo estudo, tá? Então, tudo que a gente for estudar em concreto, né, ou analisar, levar para o laboratório para a gente analisar, é chamado de sistemas. Então, dispersões são sistemas pelo quais uma substância está em contato com outra substância. Então, para que você tenha uma dispersão, deixa eu aceitar aqui, no mínimo, você tem que ter duas substâncias, tá? Então, vou desenhar aqui para vocês aqui, ó, alguns sistemas para a gente analisar, tá? Vou colocar aqui o primeiro sistema. Tem aqui, ó, eu tenho um reservatório, e neste reservatório eu vou colocar apenas uma única substância. Esta substância é o H2O. Tá dando para enxergar aí, vocês aí desse lado? Tá dando para enxergar? Tá bom o tamanho da letra, gente? Eu preciso saber. Sim, professor. Beleza, obrigado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um reservatório, certo? Com uma substância água. Será que aqui eu tenho um sistema? Sim, eu tenho um sistema. Por quê? Eu estou analisando esta água. Então, esta substância, que é a água, eu tenho aqui um sistema. Então, aqui, ó, sistema. Tá? Esse sistema é considerado uma dispersão? Não.
Por que que não é considerado uma dispersão? Por quê? Porque para que tenha uma dispersão, é necessário a presença de duas substâncias. E nesse caso aqui, eu só tenho uma única substância, que é a molécula de água. Tá? Então, eu não tenho aqui uma dispersão. Então, aqui não é uma dispersão porque eu só tenho uma única substância. Agora, vamos supor que eu tenho esse outro sistema aqui. Ó. Eu tenho esse outro sistema. Eu vou colocar aqui água. Aqui água. E aqui eu vou colocar óleo. Tá aqui, ó. Óleo. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho óleo e água. No caso, eu tenho também um sistema. Então, isso aqui para mim é um sistema. Certo? Também é um sistema. Por que que é um sistema? Porque eu estou analisando essa mistura que ali está, né, de duas substâncias. Nesse caso aqui, eu só tenho uma única substância, né? Nesse caso aqui, eu passei a ter uma mistura. Como você sabe, o óleo e a água, elas não se misturam. Então, além de eu ter um sistema heterogêneo, eu também tenho uma mistura heterogênea. Será que eu tenho uma dispersão nesse caso? Sim, eu tenho uma dispersão. Por que que eu tenho uma dispersão? Uma substância está em contato com a outra substância. Não necessariamente tem que estar toda dissolvida, tá? Não necessariamente. Eu falei que a dispersão, uma substância tem que estar em contato com a outra substância. É o que nós estamos tendo aqui, ó. Desculpa aí, galera. Desculpa, tá, gente? Então, nesse caso aqui, o óleo é uma substância que está em contato com a outra substância, que é a água. Então, esse sistema aqui é uma dispersão, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma dispersão. Por quê? Uma substância está em contato disseminada em outra substância. Vamos analisar agora um outro sistema. Tá aqui, ó. Eu vou desenhar outro reservatório. Tá aqui, ó. Agora eu vou colocar água. Tá aqui, água. Mais cloreto de sódio. Tá aí. NaCl. É uma mistura homogênea. Né? Por que uma mistura homogênea? Porque você não tem aí a presença das fases. Né? Então aqui, ó, também eu tenho um sistema. Também eu tenho um sistema, certo? Nesse caso aqui, eu tenho um sistema heterogêneo, ou uma mistura heterogênea, e nesse caso aqui eu tenho um sistema homogêneo, porque só tem uma única fase ou uma mistura homogênea. Será que essa mistura homogênea, esse sistema homogêneo, tá? Ele vai ser considerado uma dispersão? Vamos analisar. Eu tenho uma substância em contato com a outra, eu tenho duas substâncias. Então, se eu tenho aqui duas substâncias, evidentemente que ela também será considerada uma dispersão. Então, nós sabemos que para você ter uma dispersão, você tem que ter, no mínimo, um sistema, né, um sistema com duas ou mais substâncias em contato uma com a outra. Não precisa ser, tem que ser homogêneo, tem que ser totalmente dissolvido? Não. Eu tenho um exemplo aqui, ó, de duas substâncias, uma em contato com a outra, que não tem substâncias totalmente dissolvidas umas nas outras, tá? Então, tem aqui um sistema heterogêneo. Então, vou botar aqui, ó, heterogêneo e homogêneo. Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Então, você aprendeu agora o que vem a ser uma dispersão, ou lembrar o que vem a ser uma dispersão, né? Então, são sistemas pelo quais uma solução, ou melhor, uma substância está em contato com a outra substância. É o caso desses dois sistemas que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem, né?
Sim, sim. Para ter um sistema, tem que ter uma mistura. É isso aí, Gabriel. Então, todas as misturas, sendo homogênea ou heterogênea, elas são consideradas dispersão. Então, substância única não é uma dispersão. Tranquilo? Podemos prosseguir, galera? Vamos lá? Posso apagar o quadro? Beleza, beleza. Lembrando que essa aula vai ser tá gravada, né? Eu vou botar lá o link para vocês. Vocês podem assistir o momento que vocês quiserem, tá bom? Então, vou aqui apagar. Então, nós já sabemos identificar uma dispersão, certo? Naturalmente, né? De uma maneira muito simples, né? Agora nós vamos aprender a classificar as nossas dispersão aí, né? Vamos identificar os tipos de dispersão. Então, a dispersão pode ser de três tipos. Tá aqui, ó. Dispersão podem ser de três tipos. Primeiro, segundo e terceiro. Solução, lembra disso, né, galera? Verdadeira, solução coloidal e suspensão. Tá aí. Os três tipos de dispersão que nós podemos encontrar aí na natureza, tá? Então, nós sabemos que esses três tipos, você tem que ter necessidade de identificá-los, né? Quando a gente trabalha lá na parte do segundo ano, a gente trabalha mais com as soluções, né? O estudo detalhado de soluções é bem extenso, tá? Mas vamos aqui compreender como identificar esses três tipos de dispersão. Primeiro, para que você, teoricamente, né, não visual, teoricamente, para você classificar ou identificar um desses tipos de dispersão, vocês têm que analisar o tamanho da partícula da substância dissolvida, ou melhor, quando você trabalha com uma dispersão, você tem o disperso e o dispersante. Se você trabalhar num sistema homogêneo, o disperso é a substância que está dissolvida no dispersante, tá? Então, é através do tamanho da partícula do disperso, tá? Eu não vou escrever isso e não vou falar sobre isso, que isso aí já é uma revisão. É através do tamanho da partícula do disperso que nós classificamos, teoricamente, uma dispersão. Por que teoricamente? Porque nós não temos condições de medir essas partículas dissolvidas. Tá? Não tem como. Só em aparelhos, né? Aparelhos microscópicos, atômicos, que conseguem determinar o tamanho de uma partícula de um cristal de sal dissolvido. A gente não tem como fazer essa medição no nosso cotidiano, né? Então, quando você tiver uma graduação de 0 até 1 nanômetro, tá? Você vai ter uma solução verdadeira. Então, quando você tiver de 0 a 1 nanômetro, tá? Você tem o tamanho dessas partículas relacionado com as soluções verdadeiras. Observe que é uma graduação bem pequena comparado com as demais, né? Quando você tem de 1 a 1000 nanômetro, aqui é um Mzinho, nanômetro, você passa a ter uma solução coloidal. Então, o tamanho das partículas de um coloide é muito maiores do que comparado com as partículas das soluções verdadeiras, tá? E aqui nas suspensões, tá? Você tem acima de 1000
nanômetro, ou nanômetro, né? Então, você tem aí acima de 1.000 nanômetros. Então, essas aí são, são basicamente teorias para que você possa classificar os tipos de dispersão, né? Agora, como identificar essas dispersões de uma maneira muito rápida no visual, a olho nu? De uma maneira bem fácil. Então, aqui, no caso aqui da solução verdadeira, são as misturas. Vou botar aqui, misturas homogêneas. Então, todas as misturas homogêneas, tá? São consideradas soluções verdadeiras. Uma coisa importante, esse nome aqui, verdadeira, não utilizamos mais, tá? Então, quando você for representar qualquer tipo de mistura homogênea, simplesmente você irá falar que é uma solução, tá? Uma solução. Foi colocado aqui no chat aqui, a Mariana, quantos nanômetros para uma solução colorida? A solução colorida não é coloidal, tá, Mariana? Não é coloidal. Eu posso ter uma solução colorida que seja uma solução do tipo verdadeira, que a gente não se menciona mais. Eu posso ter uma solução colorida de suspensão, então posso ter uma solução colorida coloidal. A coloração, a cor das soluções, das substâncias, não tem nada a ver com o tipo de solução coloidal, tá bom? Você vai ver aqui a diferença, beleza? Deu para explicar aí, Mariana? É a Mariana mesmo, tudo bem, estou aqui. Beleza, Mariana? Então a cor não está relacionado com os tipos de dispersão, não está, tá? Coloidal não é relacionado com a colorida. Tudo bom? Só um minuto só, galera. Rapidinho. Só um minutinho, galera. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, todas as misturas homogêneas são consideradas soluções, tá bom? São consideradas soluções. Agora, nesse caso aqui, solução coloidal. Vamos lá, vamos identificar no modo visual uma solução coloidal. Bem, você tem aqui uma mistura homogênea e heterogênea. Tem uma que é intermediária a essas duas misturas, tá? Essa solução coloidal, ela é intermediária de uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Ou seja, ela tem característica tanto para homogênea e tanto para heterogênea. Quando você visualiza uma solução coloidal, você não vê as fases, mas ela é considerada uma mistura heterogênea, tá? As soluções coloidais, você vê uma única fase, porém, elas são consideradas misturas heterogêneas. Olha que loucura! Quando você aprende lá até no primeiro ano do ensino médio, né? Você sabe que misturas homogêneas, uma única fase. Misturas heterogêneas, várias fases, sistemas polifásicos. Na verdade, surgiu agora para a gente um novo tipo de mistura. É uma mistura que nós chamamos de solução coloidal, pelo qual ela apresenta características de uma solução verdadeira, de uma mistura homogênea, e pega características da mistura heterogênea. Então, ela tem as duas características. Bem, ela vai apresentar uma única fase, tá? Monofásico, vou botar aqui, ó. Monofásico, e é considerado uma mistura
heterogênea. Olha que loucura, olha que loucura, né? Então, como é que você vai identificar uma solução coloidal no seu cotidiano? Muito fácil. Todo sistema viscoso, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, viscosidade. Viscosidade. Então, quando você pega aí uma dispersão que apresenta uma certa viscosidade, né? Uma certa viscosidade. O que, que é uma viscosidade? É quando o líquido ele demora a ser escoado numa superfície, né? Quanto mais tempo ele demorar para ser escoado numa superfície, a substância será mais viscosa. Então, você tem aqui todas as soluções, né? Ou melhor, toda solução coloidal, todo tipo de dispersão do tipo solução coloidal vão ser sistemas bem viscosos, tá bom? Por exemplo, gelatina. Você não tem aí gelatina viscosa? Shampoo, detergente, tá? Então, todas essas substâncias que têm uma certa viscosidade, nós temos aqui uma solução coloidal. Você, visualmente, sofrer uma única fase. Porém, nós temos aqui uma mistura heterogênea. Essa mistura heterogênea só pode ser reconhecida por instrumentos, tá? Só pode ser por instrumentos, ok? Então, para finalizar agora a classificação da dispersão, nós temos aqui a suspensão. O tamanho das partículas da dispersão é acima de 1.000 nanômetro ou nanômetro, né? Como vocês queiram pronunciar. Então, essa dispersão aqui, para você visualizar e identificar rapidamente, é muito fácil. Todas as misturas heterogêneas. Então, nós temos aqui, ó, misturas heterogêneas. Heterogêneas. Então, através desse resumo, você poderá identificar no seu cotidiano o que vem a ser, quais são os tipos de dispersão, tá bom? Quais são os tipos de dispersão. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui uma solução, simplesmente uma solução, que são as misturas homogêneas, a graduação das partículas de 0 a 1 nanômetro ou nanômetro, tá? Solução coloidal de 1 a 1.000 nanômetro ou nanômetro, tá? Sistemas monofásicos são considerados misturas heterogêneas porque essa divisão de fase não é identificada a olho nu, tá? Mas sim em microscópios, e apresenta alta viscosidade. E a suspensão acima de 1.000 nanômetro, tá? Acima de 1.000 nanômetro, e são as misturas heterogêneas. Tudo bem? Depois todo mundo preenchendo aí a presença, tá, gente? Preenchendo aí no formulário que foi postado aí para vocês da aula de hoje, tá? Tudo bem, galera? Podemos prosseguir? Coloca no chat aí se tá tudo ok. Beleza. Show de bola. Quem quiser dar uma palavrinha aí, é só clicar aí em levantar a mão, tá bom, gente? Quando for necessário que vocês tenham aí a participação no áudio, vocês podem clicar em levantar a mão que eu atendo aí vocês, tá bom assim? Então, tudo será pelo chat aí, que eu estou aqui visualizando aqui o chat, tá? Agora, se possível, vocês podem levantar a mão, aí vocês abrem o microfone de vocês para falar alguma coisa da aula, tá? Alguma dúvida que vocês tenham, tá bom? Beleza. Então, vamos prosseguir aqui na nossa aula. Então, agora, nós vamos para a revisão das nossas soluções, tá? Evidentemente que eu não vou trabalhar com todo o conteúdo de solução. Não. Eu vou trabalhar apenas com um tipo de classificação e as fórmulas de concentração, tá? Que é importante para a gente aí no nosso cotidiano. Caiu uma questão no Enem agora de concentração de solução, tá? Era de molaridade. Você
ou a concentração em quantidade de matéria. Você tinha que aplicar a forma e calcular a concentração. Era muito fácil essa questão, mas você tinha que ter a informação do tipo de concentração que você ia aplicar ali para desenvolver aquele cálculo daquela questão do Enem. Tá? Em outra oportunidade, ou na questão presencial, nas aulas presenciais, nós podemos aí fazer essas questões que caíram no Enem, tá bom? Uma outra coisa, pessoal aí que está online, que ficará online, né, também poderá assistir virtualmente essa aula presencial, tá? Que vai ser síncrone, né? Como foi estabelecido aí pelo colégio, ok? Vamos lá, então vamos prosseguir. Vou apagar aqui essa nossa introdução de dispersão e nós vamos agora começar o estudo, um resumo do estudo das soluções. Então, estamos aqui, ó. Soluções. Ou solução, né? Solução. Tudo bem? Bem, a solução, né? Nós podemos ter soluções sólidas, podemos ter soluções líquidas e podemos ter soluções gasosas, tá? E isso não impede o estado físico das soluções. Então, eu posso ter uma mistura sólida, que são as ligas metálicas, né? Qualquer substância aí sólida aí é uma mistura de metais, é uma liga metálica, né? Que nós temos aí para melhorar as propriedades do metal, né? Temos também as misturas líquidas. Você sabe que o álcool e água é uma mistura líquida, é uma mistura homogênea líquida, né? Sal e água é uma mistura também líquida. Então, a natureza, o estado físico da natureza do soluto não está relacionado aí, no caso das sólidas e das líquidas, tá? Pode ser qualquer tipo de estado físico do soluto. Agora, o que deve predominar é o solvente no estado líquido, né? Por exemplo, a gente sempre trabalha no laboratório com as soluções líquidas. Então, a gente sempre prepara uma solução com água, né? Na maioria dos casos. Então, tem que predominar sempre o estado físico da água, que é líquido, né? Numa solução. Então, eu posso utilizar um soluto líquido ou um soluto sólido, não importa. Mas a predominância da solução para ser líquida é o estado líquido da água, no caso aí do solvente envolvido, né? Que eu posso ter outra solução com outro tipo de solvente. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, e as gasosas, né? As gasosas é a única que o soluto e o solvente têm que estar no estado gasoso, tá? Para que a solução seja gasosa, né? Como o ar atmosférico é uma mistura de componentes gasosos. Então, o ar atmosférico é, na verdade, uma solução gasosa, né? Então, nós sabemos que as soluções podem ser de três tipos: sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Bem, agora a principal classificação é em relação à quantidade de soluto dissolvido no solvente. Nós sabemos aqui, vamos relembrar aqui essas partículas, os componentes de uma solução. Lembrando que a solução são misturas do tipo homogêneo, né? Então tá aqui, ó. Então nós sabemos que as misturas homogêneas são as soluções, né? Então, todas as misturas homogêneas são consideradas soluções. Antigamente, a gente falava soluções verdadeiras. Então, hoje, a gente não utiliza mais essa palavra verdadeira. Nós falamos simplesmente soluções, tá? Soluções. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui a água. Vou pegar aqui a água e vou colocar aqui dissolvido na água sal de cozinha. Então, aqui eu tenho água, tá? Água e sal nesse sistema. Vou colocar aqui do lado, somando, que fica mais fácil, tá? Água e sal.
que é o nosso cloreto de sódio, que foi o exemplo que eu utilizei aí quando a gente estava trabalhando com a classificação da dispersão. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma mistura homogênea, porque, basicamente, o sal é bem insolúvel em água, né? Até um certo momento e uma certa temperatura. Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso, você tem aqui o soluto e você tem aqui o solvente. Então, para que haja uma solução, você tem que ter o soluto e o solvente. O solvente sempre vai ser aquela substância que tem potencial de dissolver a outra substância. Quando a gente trabalha com a água é considerado um solvente universal porque ela tem a propriedade de dissolver milhares de substâncias, né? Ela tem o potencial de dissolver bastante substância. Então, por isso que nós consideramos a água como solvente universal, tá? E o soluto sempre vai ser a substância que vai ser dissolvida. Então, o soluto, na maioria dos casos, sempre entra em menor quantidade, tá? E o solvente, na maioria dos casos, então, na maioria. E na minoria dos casos, né, o solvente entra em pequenas quantidades. Mas o normal é que o soluto entre em, é, em quantidades elevadas, em bastante quantidade, ou melhor, menor quantidade, desculpa, e o solvente em maior quantidade, de uma maneira normal. Soluto, pouca quantidade, menor quantidade, e o solvente, muita quantidade, tá? Em relação a um com o outro. Agora, para que a gente entre na classificação de uma solução em relação à quantidade de soluto e de solvente, como eu falei, o soluto, na maioria dos casos, entra em menor quantidade e aqui em maior quantidade. Você precisa saber o coeficiente de solubilidade. Tá? Vou colocar aqui, ó. Coeficiente de solubilidade. Solubilidade. Coeficiente de solubilidade. O que vem a ser isso? É a capacidade, é a quantidade exata do soluto dissolvido em certa quantidade de solvente em uma determinada temperatura, tá? Então, o coeficiente de solubilidade, ele é simbolizado, deixa eu botar aqui, pela letra CS ou simplesmente o S, tá? Então, nós temos aí, ó, o coeficiente de solubilidade é representado CS ou apenas o S, tá? Então, é a quantidade máxima, olha o que eu estou falando, é a quantidade máxima de soluto dissolvido em certa quantidade de solvente em uma determinada temperatura, tá? Então, isso é o coeficiente de solubilidade. Vamos supor o seguinte, deixa eu pegar aqui, eu não tenho aqui um livro para mostrar para vocês um valor exato. Vamos supor que eu tenho uma substância, eu vou colocar aqui uma substância genérica, uma substância que eu vou chamar de substância A, tá? Então, aqui, ó, CS da substância A, tá? Vou botar aqui a substância, de uma certa substância. Vou botar aqui, ó. Substância. Não vou nem colocar. Vou botar aqui. Eu tenho aqui o coeficiente de solubilidade de uma certa substância, tá? Então, eu demonstro o seguinte. Eu tenho, no caso aqui, eu consigo dissolver 50 gramas de soluto em 100 gramas de solvente, tá? No caso aqui, eu posso colocar o solvente, eu posso botar a água, que é o solvente universal que a gente trabalha, a
temperatura que a gente está fazendo a dissolução essa soluto, né? Então, aqui eu tenho uma substância. Então, esse valor aqui está relacionado com essa substância, tá? Então, a solubilidade ou o coeficiente de solubilidade dessa substância que eu estou trabalhando genericamente, ela vai conseguir dissolver 50 gramas em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, tá? Então, esse aqui é o coeficiente. Então, quando você tem 50 gramas dessa substância dissolvida em 100 gramas de água nessa temperatura, é o limite que ela suporta, que o solvente suporta para dissolver essa quantidade de soluto. Se por acaso você colocar 50,1 grama, esse excesso vai para o fundo do reservatório, do fundo do recipiente que você está fazendo essa solução. Então, nesse caso, a quantidade em excesso, acima disso, vai ser um excesso de soluto que não vai mais dissolver na solução, que vai para o fundo do reservatório. Ele vai ficar lá pela ação da gravidade, ele vai decantar, vai se separar, vai ficar no fundo pela ação da gravidade e não vai se dissolver devido a esse fato do que a substância só consegue dissolver 50 gramas em 100 gramas de água, que é a sua solubilidade. Então, a partir disso, nós podemos classificar as soluções, tá? Então, sempre baseando aqui na sua solubilidade. Então, toda substância tem um padrão, tem um tipo de solubilidade, ou tem um coeficiente de solubilidade, tá? Que você sempre vai expressar dessa maneira. Agora, nesse caso aqui, você já pode trabalhar com regras de 3. Por exemplo, qual é a solubilidade da substância genérica em 200 gramas de água? Aí você coloca os 200 gramas de água aqui e o X aqui calcula a regra de 3. Já vai começar a trabalhar com regra de 3, tá? Então, se você usar 200 gramas de água, você vai conseguir dissolver 100 gramas dessa substância aí, desse soluto genérico, tá? Então, você sabe que você pode fazer a relação dessa regrinha de 3, atribuindo a regrinha de 3, para calcular as soluções, as quantidades máximas, que é permitido pelo coeficiente de solubilidade. Tá bom? Vamos continuar aqui. Essa informação aqui eu vou deixar embaixo, tá? Vou colocar aqui essas informações, deixar aqui embaixo aqui essas informações, que eu vou precisar delas, tá? Então, vamos supor o seguinte, eu posso ter uma solução do tipo insaturada. Insaturada. Ou seja, vai apresentar valor inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, nesse caso aqui, vamos supor, eu tenho um reservatório, eu tenho um Becker, né, que em química a gente chama de Becker. Eu coloquei aqui, no caso, 20 gramas de soluto e mais 100 gramas de água. Isso aqui eu estou trabalhando a 25 graus Celsius. Então, se eu analisar, essa substância aqui genérica é a mesma que está aqui, tá? Estou trabalhando aqui com a mesma substância genérica. Eu te dei o coeficiente e vou analisar os dados que foram feitos. A temperatura tem que estar na mesma, então você tem que tomar cuidado em, primeira coisa, analisar a temperatura. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui, ó,
20 gramas de soluto em 100 gramas de água. Eu vou analisar o coeficiente. No coeficiente, o máximo que ele consegue dissolver é 50 gramas em 100 gramas de água na temperatura de 25 graus Celsius. Nesse caso aqui, eu preparei a mesma solução, mas utilizei apenas 20 gramas de soluto. Então, esse valor aqui está inferior a essa quantidade dissolvida máxima, né? Então, eu falo que esta solução é uma solução classificada como insaturada. Ela é considerada como insaturada porque apresenta o valor inferior. Deixa eu ver aqui. Aguenta aí rapidinho. Inferior a esse valor que foi determinado. Então, nós sabemos que você tem aqui um valor bem inferior. Então, eu falo que essa solução aqui é insaturada, certo? Vamos agora às soluções saturadas. As soluções saturadas vão apresentar valor igual ao coeficiente de solubilidade, ou apenas o Szinho, né? O Szinho. Então, nós temos aqui o mesmo valor. Então, se eu preparar, no caso aqui, uma solução, onde eu estou colocando aqui 50 gramas de soluto. Vou colocar também 100 gramas de água a 25 graus Celsius. O que eu concluo? Que esses valores que foi preparado essa solução é o mesmo do seu coeficiente. E quando o valor for igual a esse coeficiente, né? O valor preparado for igual ao coeficiente de solubilidade da substância, você tem uma solução saturada. É o que está acontecendo aqui. Os valores vão ser exatos. Então, todo coeficiente de solubilidade vai ter uma solução saturada, tá? Vai ser uma solução saturada, correto? Então, nesse caso aqui, você tem aqui o coeficiente de solubilidade da substância genérica, nada mais é do que uma solução saturada, tá? Por quê? Toda solução saturada é o máximo de soluto que pode ser dissolvida em certa quantidade estabelecida de água, né, de solvente, a determinada temperatura. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Vou apagar isso, tá? Porque eu já tenho esses dados aqui. Então, agora você vai ver outro tipo de solução. Solução saturada com corpo de fundo ou precipitado. Tá? Nesse caso aqui, valor superior ao coeficiente de solubilidade. Tá? Nesse caso aqui, para ter uma solução saturada com corpo de fundo ou solução saturada com precipitado, o valor tem que ser superior àquele coeficiente que foi determinado, tá? Aquele coeficiente, vou botar aqui, ó, o coeficiente da substância, né, que é 50 gramas barra 100 gramas de água a 25 graus Celsius, tá? Então, você sabe que você tem gráficos, né, que determinam aí as curvas de solubilidade, que são os valores expressos da solubilidade das substâncias. Então, seria interessante vocês fazerem lá dar uma revisão, dar uma olhadinha lá nesses gráficos, tá?
que também são importantes. Nesse caso aqui, eu vou preparar uma outra solução. Nesse caso aqui, eu vou colocar 60 gramas de soluto, tá? Vou colocar 100 gramas de água e na temperatura de 25 graus Celsius. Novamente, estou aí trabalhando aí com uma nova solução para que eu possa analisar as condições de classificação desta solução. Então, dentro desse potezinho aqui, deixa eu colocar aqui o volume aparente, né, da nossa solução, né, para não ficar uma coisa vaga, né? Então, nós temos, nesse caso aqui, 60 gramas de soluto, tá? Dissolvidos em 100 gramas de água, numa temperatura de 25 graus Celsius. De 25 graus Celsius. Analisando o coeficiente, opa, você vai observar que esse valor é um valor superior. Ele só consegue dissolver 50 gramas. Então, 10 gramas não vai ser dissolvido nessas condições. Só se eu aumentar a temperatura, tá? Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade do soluto numa solução. Então, nesse caso aqui, 10 gramas desse soluto vão estar depositados aqui no fundo, ó. Então, aqui, excesso vai ser igual a 10 gramas de soluto. Então, nós sabemos aqui que o excesso que não conseguiu ser dissolvido pela quantidade de solvente na temperatura indicada vai ser de 10 gramas de soluto. Então, esse 10 gramas vai para o fundo. Então, esta solução aqui, ó, líquida, é que você está visualizando. Nesse caso aqui, você passou a ter uma mistura heterogênea. Passou a ter. Mas ela não é considerada uma dispersão, porque você está classificando aqui uma solução, tá? Uma suspensão. Então, cuidado com isso, tá bom? Porque apenas foi um excesso de soluto que ocasionou essa mistura heterogênea. Então, essa solução aqui, ó, essa parte líquida, é a minha solução saturada. Porém, ela tem esse corpo de fundo, ele tem esse excesso, que nós chamamos, esse excesso nós chamamos de corpo de fundo ou precipitado, que na verdade é esse excesso de soluto que foi adicionado, tá? Então nós temos aí, na verdade, um excesso que vai ser depositado no fundo aí, na parte inferior aí do reservatório, porque pela ação da gravidade, as partículas que estão dissolvem, né? Algumas partículas que são mais densas, né? Vão para o fundo. Como o sal é mais denso do que a água, porque é um sólido, né? Ele vai ser depositado no fundo do reservatório. Existem sólidos que é menos denso do que a água, né? Como o isopor, por exemplo. Se você colocar o isopor aqui, evidentemente que o isopor vai flutuar, porque ele é menos denso. Caiu também uma questão de densidade, tá? No Enem. Então, basicamente, foram duas questões relacionadas com as soluções. Uma de calcular concentração e quantidade de matéria e a outra também em relação à densidade, tá? Que a gente também estuda nessa parte aí de soluções. Tá bom? Alguma dúvida até o momento, galera? Até o momento, alguma dúvida? Faltam apenas 25 minutos para a gente encerrar a nossa aula, né? Ela vai até 8h35, tá bom? Mais uns 15 minutos a gente encerra, tá? Então, as soluções podem ser classificadas como insaturadas, saturadas com corpo de fundo. Ainda tem a última, que é as soluções supersaturadas. Vamos entender aqui sobre as soluções supersaturadas. Vamos lá? Vou apagar aqui o que a gente fez. Quer dar um print aí, galera? Ou não precisa?
Pode apagar o quadro? Pode sim? Pode? Beleza. Então, seria interessante, gente, vocês, o resumo que a gente colocou aí para vocês colocam aí as informações lá naquela folhinha, né? Que foi, que foi passada para vocês virtualmente, né? Então, o ideal seria vocês imprimirem essa folhinha, né? Ou não precisa nem imprimir, você coloca no seu caderno o resumo dessa aula, né? Então, você vai trabalhando aí com os resumos que foi atribuído para vocês, tá? Então, aqui vou apagar para a gente finalizar aqui o outro tipo, né? Que é a supersaturada. Então, nós temos quatro, né? Temos as soluções insaturadas, as soluções saturadas, soluções saturadas com corpo de fundo, e agora nós vamos visualizar as soluções do tipo supersaturado. Deixa eu dar uma limpeza aqui no quadro, que ele mancha um pouquinho, tá? Então vamos lá. Super saturada. Bem, essa é um pouco mais complexa, né, para você identificar, né, para você compreender as soluções supersaturadas. Mas vamos lá. Valor superior ao, ao coeficiente de solubilidade, né? Superior ao coeficiente de solubilidade não apresenta não apresenta corpo de fundo. Olha que loucura! Não apresenta corpo de fundo, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou preparar aqui uma solução, onde eu tenho aqui 60 gramas dissolvido em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, tá? Aí, a nossa solução que foi feita. Nós sabemos que aqui já tem um excesso, vou apagar aqui, de 10 gramas, né? Seguindo os exemplos anteriores. Então, aqui eu tenho um excesso de 10 gramas, que é justamente esse corpo de fundo que foi aqui, que está aparente no reservatório, tá? Então, nós sabemos que essa solução, eu vou fazer um aquecimento, eu vou aquecer essa solução, tá aqui. Botei aqui 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Eu aqueci, olha só a temperatura. Eu aumentei a temperatura, tá? Deixa eu só colocar aqui. Eu tenho exatamente aqui 60 gramas barra 100 gramas de água a 50 graus Celsius, tá? A 50 graus Celsius. O que aconteceu aqui? Eu elevei a temperatura. Nessas condições, como você sabe que o coeficiente de solubilidade é 50 gramas para 100 gramas de água, né? Eu só consigo dissolver 50 gramas a 25 graus Celsius, eu tenho 10 gramas de excesso. Quando você aqueceu essa solução, a temperatura elevou a temperatura para 50 graus Celsius, olha o que aconteceu. Não apresenta mais excesso. Não tem mais excesso. Está vendo aqui? Não tem mais excesso de
de soluto, não tem mais excesso. Ela passou a ser uma solução saturada ou insaturada. Não tem como determinar aqui, porque eu não conheço a solubilidade desta substância genérica a 50 graus Celsius. Eu não conheço. Porém, eu dissolvi todo o excesso de soluto pela variação da temperatura, porque eu aumentei a temperatura. Agora, essa mesma solução, ela vai ser resfriada. Aqui, as mesmas condições. Só que agora eu resfriei ela para 25 graus Celsius. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei a solução, tá? Os potinhos aqui foram aumentando também, né, galera? Eu fiz aqui a solução. Nessa solução eu estava 25 graus Celsius. Eu tenho aqui 10 gramas de excesso. Eu passei a ter 50 gramas, ou melhor, em 100 graus Celsius, eu consegui dissolver 50 graus Celsius. Eu consegui dissolver totalmente o excesso, tá? O excesso, ok? Totalmente o excesso. E nesse caso aqui, eu abaixei a temperatura. Eu refrigerei aqui, ó. Fiz um resfriamento dessa solução e voltei com a temperatura de 25 graus Celsius. Bem, isso aqui está em repouso. Vou colocar aqui, ó, repouso. Nesse repouso, não pode haver nenhuma ação externa. Que ação externa é essa? Vento, contato com alguma coisa, não pode ter a presença do ar em contato. Por quê? Porque se tiver, ela vai precipitar novamente. Então, ela é uma solução que é instável. É uma solução totalmente instável. Então, qualquer ação externa, tá? Qualquer ação externa vai fazer com que esta solução se transforme nessa, tá? Por quê? Essa solução aqui é a minha solução supersaturada. Todas as soluções supersaturadas, elas devem ser preparadas desta maneira. Você tem uma solução insaturada, ou melhor, uma solução saturada com corpo de fundo, depois você dissolveu aquele excesso e resfriou a solução. Voltou para a temperatura inicial. Então, você sabe que aqui dentro ela não apresenta corpo de fundo, não tem corpo de fundo. Ela é uma solução totalmente instável. Qualquer ação externa, se você pegar uma caneta e tocar a superfície ou balançar o sistema, homogeneizar o sistema, ou se vier um vento, ela vai se transformar na primeira que você observou, tá? Então, nesse caso aqui, são soluções instáveis que não pode ter nenhuma ação externa. Se tiver alguma ação externa, você sabe que você irá se transformar nesse tipo de solução. Deixa eu ver aqui no chat, você pode dar um exemplo de contato externo? Tá. Mariana, contato externo, vento, qualquer coisa que toque a solução. O seu dedo, se você tocar o seu dedo, se você jogar alguma coisa ali dentro, é um contato externo, tá? O vento, tá? Homogeneização, o toque, tá? O sopro, né? Que é o vento, né? O deslocamento do ar. Tudo isso aí é relacionado aí com uma influência aí para essa solução que é instável. Tudo bem, galera? Alguma dúvida aí nessa revisão? Fala comigo. Tudo bem? Porque chegamos aqui ao final da nossa aula, tá? Por favor, galera, todo mundo preenchendo aí, a sua presença, tá? Coloca no chat aí, por favor,
Temos aqui uns minutinhos, coloca seu nome e presente, tá? Vamos lá, eu tenho aqui 17 pessoas online. Eu preciso para me fazer o meu diário, tá bom? Para entrar na presença. Coloca aí o nome completo. Só o nome completo. Coloca o nome completo aí. Ou abreviado, pode ser, porque alguns logins aqui estão em forma de apelidos, né? Para mim poder consultar depois. Mais alguns instantes. Beleza, galera? Todo mundo? Todos colocaram aí no chat? Não esqueçam também de colocar também lá no formulário, preencher o formulário de presença, tá? Do colégio, que é muito importante também. Tá bom, gente? Fico na paz aí, um grande abraço para vocês, tá? Vamos iniciando aí o ano com bastante força, né? Muita saúde para todos, para vocês, tá bom, galera? Fica um beijo para todos vocês aí, tá? Vou finalizar aqui. Eu gostaria que todos agora saíssem da reunião, tá? Por favor, eu preciso que vocês todos saiam da reunião, tá? Para me finalizar aqui a aula. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Eu ainda tenho aí dois alunos na plataforma. Por favor, eu preciso que vocês saiam para me poder finalizar a aula, tá? Letícia.